Prezados espectadores, o objetivo dessas imagens é apresentar o método POUD de terapia manual e os resultados de sua aplicação nas lesões da coluna vertebral. Esta técnica de terapia manual apresenta um novo conceito e metodologia de tratamento, a oscilação rítmica contínua. Está demonstrado que a oscilação é a fonte e essência do universo e de toda oscilação gera uma ligação entre o tempo e a matéria. Esta oscilação está presente em cada elemento do universo e, segundo a sua frequência, define de forma particular a todos e cada um dos seres vivos. Existe uma frequência fundamental de ressonância própria de cada ser humano, que se encontra gravada na memória celular. Mediante a oscilação gerada nos tecidos corporais, com o método POUD, sintonizaremos esta frequência particular do paciente e aproveitaremos para alcançar um efeito terapêutico. O método tem a sua origem em 1987, através da observação dos efeitos no tônus muscular provocados por uma oscilação rítmica realizada sobre um bebê de forma intuitiva. Em 1990, iniciou-se uma pesquisa clínica e instrumental em pacientes com patologias de coluna e, pouco a pouco, foi se desenvolvendo toda uma metodologia que tem como base uma oscilação rítmica contínua, gerada na coluna e sobre a qual se superpõem manobras de indução que geram micromanipulações nos tecidos, músculos e articulações. E como resultado, temos a liberação biomecânica dos mesmos, tal como podemos observar nestas imagens. Esses efeitos foram comprovados cientificamente utilizando a radiografia dinâmica. Nestas imagens, vemos os efeitos de uma oscilação rítmica contínua sobre o segmento lombar. O acompanhamento dos mais de 1.500 pacientes durante 10 anos também permitiu confirmar a sua eficiência clínica. Como sabemos, geralmente as lesões vertebrais têm como causa o desequilíbrio e sobrecarga da musculatura profunda, as lesões da cápsula, dos ligamentos, dos elementos ósseos e do disco vertebral, provocando-se desequilíbrios biomecânicos que estão relacionados entre si. Como sabemos, a lesão primária com a dor associada estimula os sensores nociceptivos e é gerada uma resposta muscular que desencadeia novas respostas de compensação e lesões secundárias. Isto modifica a informação proprioceptiva e fecha o circuito de perpetuação. Esta situação se mantém de forma indefinida mediante este circuito de estímulo-resposta. O método POUD gera uma oscilação vertebral axial rítmica denominada oscilação primária. Esta oscilação, de 1 a 2 ciclos por segundo, estimula de outra forma os sensores proprioceptivos articulares e cria um sinal de interferência, que desativa os circuitos de manutenção do tônus muscular e os reflexos de proteção criados pela lesão original. É o que denomino reajuste neural. Neste momento, obtém-se um estado de plasticidade somática. Alcançada esta situação, realizam-se as manobras de indução nas estruturas articulares para recuperar a biomecânica normal. Isto elimina as tensões nos elementos estabilizadores ativos e passivos e, portanto, desaparece o elemento gerador do desequilíbrio primário. Posteriormente, umas manobras específicas são aplicadas para a descompressão das raízes, a reabsorção do núcleo e a regeneração do anel e as demais estruturas. Resumindo o processo geral de atuação, começaremos sintonizando a oscilação primária própria de cada indivíduo para desativar o circuito reativo e conseguir o estado de plasticidade somática. Neste momento, são introduzidas as manobras de indução e correção que restauram a mobilidade e desencadeiam a liberação e regeneração das estruturas lesionadas. Quais são os efeitos fisiológicos? Através da oscilação rítmica contínua do método POUD,
modifica-se a plasticidade corporal e são produzidos efeitos sobre o organismo que, dentre eles, destacaremos o relaxamento da musculatura profunda, a flexibilização e liberação da aponeurose e das fáscias, a elasticidade da cápsula e dos ligamentos, a liberação biomecânica articular, com a correspondente descompressão das estruturas, a regeneração das cartilagens, a normalização do fluxo linfático, a normalização da circulação do líquido cefalorraquidiano, a renovação do líquido sinovial e a recuperação do disco baseado na reabsorção do núcleo, e a recuperação do anel provocada pela estimulação das fibras que compõem as camadas do anel devido à rotação oscilante entre os segmentos vertebrais. Nas seguintes imagens, também são mostradas as manobras que provocam a abertura do buraco-canal de conjunção que libera as raízes comprimidas. O método POULD é de grande eficiência contra a rigidez articular, artrose, especialmente em hérnias de disco e compressão das raízes, obtendo-se resultados espetaculares. Nos tratamentos realizados durante 10 anos, em 80% dos pacientes foi-se obtida uma efetividade total, eliminando todos os sintomas de dor e irradiação sem que houvesse recaídas nos 2 anos posteriores ao que o controle foi realizado. Em 18% dos pacientes, alcançou-se uma melhora parcial e nos 2% restantes não houve resultado algum. A média total de sessões de tratamento é de 8. Os efeitos começam a ser notados a partir da segunda sessão e se alcança um estado sem sintomas na quinta sessão. Isto significa que é um método que tem uma eficiência excelente no tratamento da hérnia de disco. Atualmente, controles de ressonância magnética nuclear estão se iniciando posteriores ao tratamento para comprovar cientificamente até que ponto se consegue a reabsorção do disco e a regeneração do anel. Outras técnicas da fisioterapia também são potenciadas se são aplicadas após a micromanipulação POULD, pois o estado de plasticidade somático conseguido permite a melhor absorção de qualquer outra forma de energia física aplicada. O método possui grandes vantagens, já que se trata de uma técnica suave e pode ser utilizado em pacientes com osteoporose e tem os efeitos imediatos que permitem reduzir o número de sessões, tem poucas contraindicações e é fácil de se aprender e se aplicar. A seguir, podem visualizar diversas manobras da técnica na coluna e nas extremidades. Sua aplicação segue uma sequência de acordo com os planos dos tecidos, desde estimulações neurocutâneas, tecido celular subcutâneo, musculatura superficial, profunda, até os diferentes elementos das articulações. Este método é aplicado atualmente na Espanha por mais de 300 fisioterapeutas que o aprenderam no curso de formação que se realiza na Fundação ONFIS e é lecionado pelo seu autor, Juan López, e foi apresentado internacionalmente no Congresso Mundial da World Confederation for Physical Therapy, em Barcelona, em junho de 2003, onde foi realizado um curso oficial posterior ao congresso.
Se é de seu interesse obter maiores informações, podem entrar em contato via e-mail. Muito obrigado pela sua atenção.